E esse Flamengo do Tite é impressionante. Como outras equipes, se continuar assim, vai ser difícil fazer gol no time do Tite. Claro que o Fluminense não conseguiu entrar na área, não conseguiu finalizar. A única vez que conseguiu, ficou muito claro. O Flamengo administrou a enorme vantagem que ele tinha. Se posicionou mais atrás, o Flamengo montou um paredão. O Rossi entrou para a história, mas uma imagem é muito simbólica. O pessoal da lavanderia do Flamengo gastou pouco sabão e pouca água, pouco alvejante para lavar os uniformes do Rossi. Fala, torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui na análise do João Guilherme, ele que analisou nessa partida do Flamengo ontem contra o Fluminense. Ficou 0 a 0 no Maracanã, mas o Flamengo já tinha construído uma boa vantagem na primeira partida, aquele jogo que venceu por 2 a 0. O João Guilherme analisou aqui, falou dessa partida de ontem. Aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo ao canal oficial, né, do João Guilherme. Fala João Guilherme, vou estar deixando o link aqui na descrição com o vídeo completo. Depois você vai lá, assiste o vídeo completo, se inscreve também no canal do João Guilherme, ele faz um trabalho bem legal, sou fã do trabalho do João Guilherme. O link do canal oficial vai estar aqui na descrição. Ele falando desse Flamengo que ontem confirmou, né, sua classificação para a final do Campeonato Carioca e vai aguardar o seu adversário nessa partida de hoje entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Torcedor do Mengão que está chegando por aqui, não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Flamengo e Fluminense ontem, os números, para vocês entenderem direitinho aqui o que aconteceu, né? No Google, você coloca lá o jogo e vem as estatísticas. Chutes, 11 do Flamengo, 14 do Fluminense. Chutes a gol, 1 do Flamengo, 0 do Fluminense. Posse de bola, 33% do Flamengo, 67% do Fluminense. Passes, 265 do Flamengo e o Fluminense com 537. Precisão de passe, o Fluminense mais, 89%. Faltas, o Fluminense cometeu mais, 17 a 10. Cartões amarelos mais para o Fluminense, bateu mais um pouquinho, 6 a 3. Cartões vermelhos, ninguém foi expulso. E impedimentos, 1 do Flamengo, 4 do Fluminense. Escanteios, 3 a 3. Portanto, esses foram os números da partida. E olhando os números da partida, a gente entende o seguinte. O jogo de ontem no Maracanã, 0 a 0, ele foi completamente diferente do primeiro jogo no sábado passado, quando o Flamengo teve uma grande atuação e venceu por 2 a 0. No final de semana passado, o Flamengo dominou inteiramente o Fluminense, controlou o jogo inteiro e foi mais ofensivo, melhor na parte ofensiva e estava mais inspirado. O Fluminense, desta vez, no jogo de ontem, atuou melhor do que no sábado passado. Porém, não foi o suficiente para tirar uma diferença imensa que o Flamengo colocou. O Fluminense teria que marcar 3 gols no mínimo para se classificar. E esse Flamengo do Tite é impressionante. Como outras equipes do Tite já foram. Tem muito torcedor rubro-negro que agora tá, o Tite, olha que time forte na marcação. Tá começando a gostar do negócio e elogiar. Mas agora que está no time que ele torce. Porque o Tite sempre foi assim. É difícil fazer gol nos times do Tite. E ontem eu estive no Maracanã e acompanhei em loco e vi, ali é melhor para você ver o posicionamento do time em campo, né? Na transmissão da TV você não tem essa noção mais ampla do jogo.
E é impressionante. Forma-se um bloco compacto que vai avançando pelo campo. Quando o time marca a saída de bola, esse bloco avança e ocupa o campo de ataque inteiro. Quando está se defendendo, volta e o espaço entre as linhas é mínimo. É mínimo, é difícil de entrar ali. E a participação dos laterais. E aí vale a pena destacar o Varela, que tem uma importância tática muito grande nesse time do Tite, como o Fagner tinha lá naquele Corinthians vitorioso do Tite. Os laterais fecham muito, recompõem muito. E o Luiz Araújo e o Cebolinha também, porque eles voltam demais, eles correm demais, eles compõem esse bloco defensivo que não dá espaço entre linhas para o adversário. Então, como nós vamos trazer um trecho aqui do Fernando Diniz, que disse que o Fluminense jogou melhor, eu acho que o Fluminense jogou melhor do que no sábado passado, mas não jogou melhor do que o Flamengo e não foi o suficiente para tirar essa diferença. O Fluminense não conseguiu entrar na área, não conseguiu finalizar. A única vez que conseguiu foi um lance do Marcelo, em que ele estava impedido, e os demais lances teve uma finalização do Renato Augusto de fora da área. Ele é muito bom nisso. Quando dá espaço, ele chuta. A bola explodiu no travessão. No mais, minha gente, o Fluminense jogou melhor, não foi suficiente para avançar, jogou melhor do que na semana passada, mas o Flamengo, de novo, controlou o jogo. O Flamengo teve o controle do jogo. Qual foi a defesa que o Rossi fez? Aliás, o Rossi entrou para a história do Flamengo. 964 minutos sem levar gol em partidas oficiais, batendo a marca de Cantarelli de 1979, que era de 959 minutos. O Flamengo tem, o PVC já trouxe aqui essa semana com dados no nosso canal as informações, a melhor defesa da história do Campeonato Carioca, minha gente. São 13 jogos agora e um gol sofrido. E um detalhe, o gol não foi sofrido por este time. Era o time sub-20 com algumas reservas que não estavam sendo aproveitados. Era um time C do Flamengo, dirigido pelo Mário Jorge. Então o Flamengo ele controlou o jogo de novo. Só que qual é a diferença do Tite para o Jorge Jesus, que virou a referência? Não tem jeito. Sempre que se falar de Flamengo, vai se lembrar do velhinho. Porque ele fez algo realmente que marcou época. Ele vai ser a referência. Qual é a diferença do Tite para o Jorge Jesus? São dois grandes treinadores. Só que o Tite, ele se adapta mais às situações. Ontem ficou muito claro. O Flamengo administrou a enorme vantagem que ele tinha. Se posicionou mais atrás, o Fluminense teve mais a bola, o Fluminense jogou ontem com uma equipe mais competitiva, que conseguia correr mais, colocar mais dificuldade para o Flamengo, mas o Flamengo se posicionou mais atrás e quando tinha que marcar lá no alto a saída de bola, marcava muito forte também. O Flamengo impressionante, intenso na parte física, está voando fisicamente o time do Flamengo. Só que o Flamengo nitidamente jogou com o resultado. Né? Temos uma bela vantagem, vamos ficar aqui e vamos partir. Quando o Fluminense vier, a gente vai. Porque o Fluminense tem que atacar o Flamengo, o Fluminense tem que vencer o Flamengo. E aí, essa foi a estratégia. Vamos marcar,
roubar a bola e partir em velocidade, fazendo transição. O Fluminense tinha necessidade de atacar, tinha necessidade de fazer gol. Buscou isso, mas bateu de frente. O Flamengo montou um paredão. O Rossi entrou para a história, mas uma imagem é muito simbólica quando terminou o jogo. Ele, Rossi, e os companheiros todos de defesa se abraçaram. Porque o Rossi sabe que esse recorde não é só dele. O recorde é de todo um sistema defensivo muito eficiente que está sendo ajeitado e está cada vez melhor, que impede que o adversário chegue no gol do Rossi. O pessoal da lavanderia do Flamengo gastou pouco sabão e pouca água, pouco alvejante para lavar os uniformes do Rossi neste campeonato carioca. De repente, ele nem lavou o uniforme e já vai usar no outro jogo, porque não sujou o uniforme. A bola simplesmente não chegou. O Rossi é um grande goleiro? Ele é um grande goleiro. Tudo isso faz com que ele ganhe confiança e se estabeleça no gol do Flamengo. Ele é um cara que era goleiro do Boca Juniors. Não é pouca coisa. Mas ele tem o benefício de estar atrás de um paredão rubro-negro. Olha, minha gente, é impressionante, né, como esse time do Flamengo está bem compactado e bem formatado pelo Tite. Se continuar assim, vai ser difícil fazer gol no time do Tite. Claro que o Flamengo sofrerá gols. Evidente. Vem aí 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Pode sofrer gols? Claro que sim. Vem aí Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vai sofrer gol. Mas é uma missão complicada para os adversários. Furar esse bloqueio defensivo do Flamengo. Então, no meu entender, o jogo foi isso. O Fluminense precisava atacar, teve mais a bola, buscou mais o ataque, mas bateu e voltou. Bateu e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou. E não conseguia entrar de jeito nenhum. Poucas vezes criou uma situação de perigo. E no gol, eu só me lembro daquela bola do Renato Augusto no travessão. Ou seja, o Fluminense ficou mais com a bola, jogou melhor do que na semana passada, mas não incomodou o Flamengo. O Flamengo estrategicamente, e esse é o time do Tite, e sempre foi assim, aguardou, administrou, no ataque não estava feliz. Luiz Araújo, Cebolinha fizeram escolhas erradas em muitas ocasiões, foram pouco inteligentes em jogadas que poderiam render gol para o Flamengo. E mesmo assim, esperando o Fluminense, o Flamengo teve chances claras de gol, como a que o goleiro Fábio, o Rossi não trabalhou, mas o Fábio fez uma defesa sensacional no chute do Pedro. Ali o Flamengo poderia ter feito 1-0. Né? Aliás, o Flamengo fez um gol que foi anulado por causa de uma falta no início da jogada do Luiz Araújo no Queno. Eu, sinceramente, achei que não houve falta naquele lance. Mas é um lance discutível, né, que existem várias opiniões contrárias. Eu acho que não foi falta e o lance seguiu normalmente. O Arrascaeta pediu bis e fez o que fez contra o Corinthians em 2022. Aquele passe de trivela deixou o Pedro na cara do gol. Era para o Flamengo ter vencido o jogo, mas não venceu porque a arbitragem entendeu, com o auxílio do VAR, que houve falta no lance. Eu não achei que foi falta. Se você achou que foi, entre nos comentários, diga que acha que sim, que não.
Eu quero saber a sua opinião. Então, galera, ficou muito claro isso. O Flamengo administrou o jogo. O Flamengo controlou o jogo. Né? Varela merece ser destacado. Mais uma boa atuação dele. Está tendo uma sequência. O Tite está dando ao Varela o que ele nunca teve, uma sequência, e dentro de um esquema de jogo, deste modelo, ele está funcionando muito bem. Ele não é aquele lateral que aparece toda hora no apoio, não é a dele, mas ele fecha muito bem os espaços, ele marca muito bem, ele compõe essa linha defensiva que é, até o momento no Campeonato Carioca, intransponível. Então o Varela merece elogios. O De La Cruz, ontem eu tive a chance de ver o De La Cruz no estádio. Né? Eu já tinha feito jogos do De La Cruz, muitos, no River Plate. Me lembro que fiz um jogo no Monumental de Núñez, com o De La Cruz jogando. Já tinha visto o De La Cruz jogar uma vez no estádio. E ontem foi a segunda vez que eu vi o De La Cruz jogando no estádio. Olha, chega a assustar o que esse rapaz corre e participa do jogo. E ele ontem, como todo o time do Flamengo, ele não fez uma atuação exuberante. O Flamengo ontem não foi um deboche. O Flamengo ontem foi burocrático. Jogou o que tinha que jogar, administrou, deu aquela amarrada. Quando chegou, não estava feliz ali no ataque. 0-0 classificado para a final. Então o De La Cruz ele não foi brilhante na parte ofensiva, nos passes, em que ele é muito bom. Mas, minha gente, chega a assustar o que corre, o que participa, o que é voluntarioso, o que é tático e moderno esse Nico De La Cruz. E o melhor para quem tem o jogador, como no caso agora o Flamengo, e o River Plate teve por 6 anos. Ele com a bola no pé, ele sabe muito. Ou seja, ele é um cara que marca, é um absurdo. Ele está em todas as partes do campo. E quando ele pega a bola, ele dá um dinamismo, ele dá uma velocidade e ele é técnico para fazer passes, achar assistências. Então é um jogador realmente que agrega demais. Demais. O Flamengo ontem não fez uma grande exibição, mas o Flamengo se mantém invicto no Campeonato Carioca e vai para mais uma final. Né? E independentemente de quem vier, o Flamengo é o favorito na grande final do Campeonato Carioca. Se vai ser campeão, é uma outra história. Isso foi bem interessante, hein? O que aconteceu, porque, de fato, a torcida do Flamengo não vaiou o time ontem no Maracanã. Acho que fruto do que aconteceu no final de semana passado, uma grande atuação, uma vantagem enorme. A torcida do Flamengo, que era uma crítica enorme do Tite, está começando a entender o Tite e perceber que, com o Tite e o seu modelo de jogo, o Flamengo pode ser muito vitorioso nesta temporada 2024. Então, isso é muito interessante, o que nós estamos vendo. Né? O Flamengo é diferente. O Flamengo sempre teve uma tradição de atacar muito, de ser um time ofensivo. E com o Tite, ele vai se adaptando às situações do jogo. E o Matheus Bach falou muito bem. O torcedor entendeu a proposta, o modelo de jogo dentro da necessidade. 0-0, o time não estava inspirado, mas foi o suficiente para chegar muito bem na grande final do Campeonato Carioca. Falou o Tite. Olha aqui, esse tema é interessante. Bom dia, João. Acho que o Tite descartou definitivamente o Gabigol. Espero estar enganado. Roberto Ramos. Tudo bem, Roberto? Prazer tê-lo aqui. Ô, Roberto, eu não acho que descartou o Gabigol. Não acho. Não acho. Acho que ele vai usar o Gabigol. Agora, uma coisa está bem clara.
há muito tempo, desde antes do Tite ser treinador do Flamengo. O Gabigol não faz parte da preferência do Tite. Ele não é aquele jogador que o Tite olha e fala assim, pô, eu gostaria de tê-lo no meu time titular. Não. O Tite enxerga o Gabi como uma opção. E ontem ele justificou, até nesta coletiva, que nós mostramos um trecho, falando que ele tinha feito apenas um treinamento e por isso não entrou em campo. Mas eu acho, sinceramente, que poderia colocá-lo para jogar por 15 minutos. Não teria problema. Dava para jogar 15 minutos. É que o Gabigol, ele vive uma outra realidade no Flamengo. Até por culpa dele próprio. O Gabriel criou essa situação para ele. Ele terminou 2022 em alta, ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil. Ele recebe a camisa 10 do Zico. Ele se empolga com isso. Ele sai da final da Libertadores pedindo férias. E ele ficou 2023 todo de férias. Ele não esteve bem. Parece que não se cuidou bem. Focou em outras coisas. E perdeu espaço no Flamengo. Chega um treinador que nunca teve o Gabriel como preferência, prefere outros jogadores. Este time que o Tite está colocando está dando resultado, está encaixado. Então, dificilmente, o Gabriel será titular no Flamengo com o Tite. Muito difícil. Eu acho que ele vai jogar quando o Pedro estiver na seleção brasileira. Ele pode jogar, por exemplo, a Copa América e o Gabriel ter 9 rodadas do Campeonato Brasileiro para jogar. E esse vai ser o momento dele. O momento dele buscar o espaço dele no time. Ele vai ter essa possibilidade. Mas por causa da ausência do Pedro. Depende muito dos treinamentos, do dia a dia, mas eu acho muito difícil o Tite mudar essa convicção que ele tem. O Tite gosta mais do futebol do Pedro e acha que o Pedro se encaixa melhor no seu esquema de jogo. E a prática está mostrando isso, né? O Pedro ontem faria mais um gol, ele tem gols aí em praticamente todos os jogos da temporada, não teve o gol confirmado, o gol foi anulado, mas ele estava lá. Gabriel Barbosa, na galeria dos imortais rubro-negros, como eu disse na narração de 2019, 5 anos depois da épica conquista da Libertadores, vive um momento difícil no Flamengo. Gabriel é reserva e eu não sei. Onde ele poderia jogar? No lugar do Luiz Araújo? Olha, ele é muito mais jogador do que o Luiz Araújo, né? Cá entre nós. Porém, taticamente, ele vai fazer o que o Luiz Araújo faz? De maneira nenhuma. Não vai fazer. O que esse Luiz Araújo corre é uma barbaridade. É um assombro. Ele nem é um jogador extraordinário, não, mas o que ele se dedica, o que ele faz a parte tática, o que ele dá suporte às linhas de marcação. O Gabriel não vai fazer isso. Por característica. Ele não consegue. O Bruno Henrique talvez faça um pouco mais, mas não fará também da mesma forma que o Luiz Araújo, com a intensidade do Luiz Araújo. Aí até mesmo por questões já de idade, uma idade mais elevada, aquela coisa toda. Então, galera, eu acho que o Tite não descartou o Gabigol, mas o Gabigol perdeu muito espaço e hoje em dia ele é um reserva absoluto no Flamengo. Tá aí, torcedor do Flamengo, a análise perfeita do João Guilherme sobre o jogo do Flamengo ontem contra o Fluminense. Jogo que o Flamengo, na primeira partida, construiu uma vantagem muito boa, venceu por 2-0. Ontem não tinha tanta necessidade, né, do Tite colocar o time para cima, para não correr riscos, né? Até porque já tinha uma vantagem muito boa.
E ontem não foi aquela grande exibição do Flamengo, mas o torcedor, a torcida, né, até entende pelo que o Flamengo construiu, né, a vantagem construída na primeira partida. Então eu concordo plenamente aí com o João Guilherme sobre essa questão. Não foi mesmo uma grande atuação do Flamengo, mas não tinha tanta necessidade, né, do Flamengo se expor e do Tite expor o time e colocar um Flamengo para cima. Foi até citado aí, né, o Jorge Jesus. Eu vi também muitos torcedores ontem falando, né, se fosse o Flamengo do Jorge Jesus, ele ia colocar o time para cima, porque era o time que jogava, né, ia para cima dos adversários, independente. Se tivesse com uma vantagem de 5 gols, o Flamengo ia para cima, mas o Tite é um trabalho diferente, né, do Jorge Jesus. Acredito que até um Flamengo mais seguro. E ontem o Flamengo, mesmo não jogando aquela grande partida, si mesmo foi melhor que o Fluminense. Fez um gol ali que o juiz acabou anulando, o VAR chamou o árbitro e ele acabou fazendo a revisão, né, anulou o gol do Flamengo, que na minha opinião o gol foi legal. Eu não vejo ali como uma falta naquele lance do Luiz Araújo, né, se não me engano, no Keno, mas o juizão acabou anulando o gol dentro de campo ali, a decisão de campo. Ele deu o gol para o Flamengo, mas ali o VAR acabou chamando, ele mudou de decisão e anulou o gol. O mais importante foi que o Flamengo avançou para a final, né, do Campeonato Carioca. Vai aguardar o adversário dessa partida de hoje entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Vamos aguardar nesse jogo de mais tarde para ver qual vai ser o adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca. O Flamengo está jogando muita bola, é um time muito equilibrado, muito seguro. O Rossi batendo recorde aí, né, sem tomar gols, sem sofrer gols, se não me engano, 965, se não me engano, esses minutos mesmo que ele não sofre gols. E o João Guilherme até falou aí, né, que ele não está nem sujando o uniforme. O Diniz ontem falou que o Fluminense jogou melhor, mas o Flamengo foi melhor do que o Fluminense ontem. Acredito que o Fluminense jogou melhor do que jogou lá na primeira partida, né? Porque ontem o Fluminense jogou um pouco melhor, mas não chegou a incomodar tanto o Flamengo. Não teve nenhum time, né, nessa temporada de 2024 que tirou o Flamengo da zona de conforto. É um Flamengo que joga muito seguro, time, uma equipe muito sólida, defesa ali mesmo muito equilibrada, tanto é que não sofreu nenhum gol com o time principal, sofreu gol mais com a equipe sub-20 lá no começo da temporada, ainda no começo do Campeonato Carioca. Então o Flamengo muito seguro, e se manter essa pegada aí, se manter esse equilíbrio, vai ser muito difícil, né, dos times fazer gols no Flamengo. A equipe muito segura, mas vamos aguardar, né, e torcer para que continue nessa pegada aí, jogando um bom futebol. Aguardar o jogo de hoje, né, entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama, para ver qual vai ser o adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Deixar os créditos do vídeo mais uma vez aqui ao João Guilherme, link do canal oficial do João Guilherme aqui na descrição, depois você vai lá, se inscreve no canal do João Guilherme, ele que faz aí um trabalho bem legal, eu sou fã do trabalho do João Guilherme, manda bem demais nos comentários, nas análises aí sobre o Flamengo, não só sobre o Flamengo, fala de tudo um pouco. Vai lá depois, confere a live completa. Se inscreve também aqui no nosso canal, que tem vídeos diariamente sobre o Flamengo, informações, notícias. Então se inscreve. Obrigado a você, torcedor do Mengão, que assistiu, né, até o final. Vou ficando por aqui. Valeu. Um ótimo domingo para vocês. Valeu e até a próxima, galera.